Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Fala Zona Leste, nosso queridinho Fala ZL. E falando de Zona Leste, hoje não poderíamos ter um convidado que é praticamente Zona Leste, principalmente se a gente falar de Zona Leste 2 ali, Sapopemba, Ermelino Matarazzo, São Mateus, essa região toda. E é ele, meu amigo Osiel, agora subprefeito da. Em São Mateus. Aê, isso São aí, meu amigo. Mateus. Seja bem-vindo. Obrigado, uma satisfação estar aqui e poder contribuir com todos ouvintes, a todos que estão acompanhando o Fala Zona Leste. Eu tenho o Fala Sub, né? Ah, é Que verdade. falamos com a população também através do WhatsApp, né? Que é muito importante. Mas estou aqui para poder contribuir da medida possível com informações sobre gestão pública, sobre o que nós estamos fazendo esses 100 dias, né? Que completamos ali à frente da subprefeitura de São Mateus. Eu que, né, como você tem conhecimento, já passei por Cidade Tiradentes, Sapopemba, Ermelino. Agora estamos em São Mateus para esse desafio aí que o nosso prefeito Ricardo Nunes nos deu e vamos procurar trabalhar da melhor forma possível. Eu tenho acompanhado assim, pelas redes sociais, tá? Um trabalho intenso mesmo, né? Mas vamos começar do início, vamos Vamos começar do lá. início. E o início é Cidade Cidade Tiradentes, é isso? Tiradentes, Cidade Mas não estou Tiradentes. falando de subprefeitura, não. Estou falando início morador, vivenciando Ah, sim. a região, o território. Conta um pouquinho sobre isso para nós. Então, chegamos, né, em 84 em Cidade Tiradentes, né? Meus pais são pernambucanos, mas vivem em São Paulo já há muito tempo. E fomos para a Cidade Tiradentes em 84, vimos o bairro desenvolver, né? Muita situação ali conquistada por lideranças na época, né? Pessoas que tinham associações, tinham grupos lá de moradores e correr atrás do primeiro orelhão, do primeiro ponto de ônibus, primeiro terminal de ônibus, e era uma luta constante lá, né. E aí depois o bairro foi desenvolvendo, eu mesmo atuei em algumas organizações sociais lá, conheci a saudosa Dona Graça, a liderança, né, política na época e social, que me abriu as portas também para estar nesse meio governamental. E aí em 2005 entro na gestão pública como auxiliar de juventude, implantei a primeira casa de cultura da cidade de Tiradentes. Quantos anos você tinha? Eu 2005? estava com uns 25 anos, Só 25 para para entregar a 26. idade, mas show, mas bem de Né. novo, já engajado. Já engajado. E aí, fiquei quase 7 anos e meio nas prefeituras da cidade de Tiradentes, né, desenvolvendo vários trabalhos, depois de passar pela Casa de Cultura, fui para assessoria de gabinete do subprefeito, e assim, fui trabalhando e galgando espaços dentro da gestão pública, né. Aí depois eu fui para o governo do estado, para implantação e coordenação das fábricas de cultura. Ah, tá, Foram legal. 6 anos aí, né. E aí retorno para a cidade de Tiradentes, né, como subprefeito do bairro ao qual eu cresci, né, lutamos ali e digo que Deus preparou isso, né, porque imagina você ter uma primeira passagem no bairro, né, ocupando outros cargos, né, subordinados a Ns coordenadorias, até chegar à assessoria direta do subprefeito, e depois você retorna como o subprefeito do seu bairro, Tá. né. Então foi bacana, porque foi um retorno, assim, já conhecia todo mundo por ter já passado por lá, né, a relação de amizade, a relação de trabalho foi, sabe, muito, bacana, porque a gente sempre teve uma tratativa muito amigável, né, desde do primeiro período que passei pela subprefeitura. E aí fizemos grandes ações lá, né, e acho que vamos entrar nessa pauta também de Sim, grandes sim. ações que foram realizadas, mas enquanto morador, eu pude contribuir ao máximo. Eu digo que eu deixei a comodidade de lado e fui para um desafio de servir a população ali de Cidade Tiradentes, como eu venho servindo a população de onde eu tenho passado. Então, às vezes, a gente deixa de lado algumas comodidades para uma missão maior, que é servir Perfeito. a população. Um propósito, né? É, E isso exatamente. que dá força, né, para poder Sim, fazer sim. todo, né, essa questão, porque eu imagino você ser subprefeito da região onde você cresceu e mora,
tem os percalços também, né? Sim. Porque é o seu amigo que tá querendo aquele buraco que às vezes deu um problema de não fechar, pô, Rosiel, né, É. tal. Então, tem a facilidade de conhecer a região, né, que é uma vantagem, mas ao mesmo tempo, né, tem os percalços, né? Exatamente. A cobrança é, é maior, né? Porque, imagina, você encontra o subprefeito na rua, na esquina, e encontra no elevador do seu prédio. É, Então, é demanda constante. Digo que na Zona Leste, você está como subprefeito, é você colocar o pé para fora de casa, a demanda vem. sim. Você não precisa buscar a demanda já vem automaticamente. Então foi uma experiência grandiosa, né? Até recebi alguns títulos por ocupar essa função em Cidade Tiradentes, era prefeito regional na época, né? Caldória, né, ele tinha mudado o nome, né? Denominação para prefeito regional. E eu fui escolhido o primeiro melhor prefeito regional de São Eu Paulo, lembro. né? Primeiro prefeito regional. Então, assim, foi gratificante porque a cidade de Tiradentes estava em penúltimo lugar no orçamento da cidade, né? E nós chegamos a estar num ranking feito pela revista Veja, uma pesquisa que fizeram na época, e colocou a cidade de Tiradentes como o quinto bairro mais limpo de São Paulo e o primeiro na Zona Leste. A Zona Leste tem 12 prefeituras, ficamos à frente de todas as prefeituras da Leste, né? E tendo o penúltimo orçamento na época, né? Então foi gratificante. A equipe ficou super orgulhosa dessa matéria, né? Uma coisa particular, né? Nada institucional, foi uma matéria uma pesquisa da revista Veja. Então foi gratificante essa conquista. Fora isso, reconhecimento também pela Operação Sono Tranquilo, né? Porque nós temos que pensar não somente na zeladoria, mas também o silêncio faz parte de uma qualidade de Bem-estar vida. da comunidade. Exatamente. O sossego, você não ter perturbação, o morador poder descansar, o trabalhador poder descansar, o estudante poder descansar, o idoso, a criança, o acamado poder descansar. Então, combatemos com mãos firmes, né? Essa questão em Cidade de Tiradentes, eram 40 pontos de pancadões, Meu Deus do céu. né? Dados esses pela Polícia Militar, através do 190, da GCM através do 153 e também da Prefeitura através do 156. Então, assim, nós fizemos essa ação, né, juntamente com a GCM, juntamente com a PM, a CT, na época nos ajudou, e fizemos essa grande ação aí de combate aos pancadões. E conseguimos equacionar esse problema. De 40, zeramos essa situação. Agora, é claro, você tem que manter uma constância, né, manter um trabalho. Aí o pessoal fala, mas e a questão cultural para os jovens? Cidade de Tiradentes tem fábrica de cultura, tem centro de formação Que cultural. você participou para levar, né? A cultura, Exatamente, exatamente. Tem a questão das casas de cultura, tem os centros esportivos, tem N equipamentos lá que podem favorecer essa questão e favorecem até hoje essa questão para o artista local, para os artistas poderem fazer suas apresentações, fazer seu Sim. trabalho. Inclusive a Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes tem um estúdio de gravação, tanto de vídeo como de voz. Então, assim, tudo que a gestão, seja municipal ou estadual, pôde contribuir e pode contribuir, tem feito. Agora, é claro, o crime organizado usa-se dessa situação para vender uma falsa cultura, para eles poderem utilizar ali carros roubados, motos roubadas, o tráfico, a prostituição, a droga. Ah, o subprefeito não quer que a gente se divirta, o subprefeito não é a favor do jovem, né? E não é isso, né? Exatamente. Vem vendendo esse discurso aí, que é uma cortina de fumaça para uma coisa que está ocorrendo ali nas mediações, que é o roubo. A pessoa rouba uma moto, rouba um trabalhador, rouba um morador, e aí, para fugir do flagrante, eles vão nesses pancadões, se infiltram lá, estão lá, se escondem lá. Fora isso, quantas motos já vimos em matérias aí, motos sendo queimadas, carros sendo destruídos, o pessoal sobe no Sim. carro, destrói o carro, depois bota fogo no carro Rouba só com esse propósito. com esse propósito. E, como eu falei, cada rua que tem um pancadão, você pode ter certeza, tem uma biqueira lá, sabe? Então, é a grande queima de estoque da droga nesses pancadões. Entendi. Tem algumas pessoas que vão lá por
curiosidade, para não ser o quadrado da turma, mas a grande maioria ali já sabemos o que estão fazendo lá, Entendi. né? Então tem que ser combatido. Não podemos classificar como um movimento cultural, como um certo prefeito aí, ex-prefeito mencionou, dizendo que era um movimento cultural. Só que ele não quer na porta da casa dele. Se perguntar para alguém, você quer um pancadão na sua porta? Ninguém quer. Não, tá louco. Não, pelo amor de Deus. Não, o problema é que tem, é o que a gente fala, né? Envolve vários atores, né? Tem o Sim, munícipe, né? Tem o exato. munícipe de bem, tem o jovem, né? Como equilibrar, equacionar tudo isso, né? Sem usar, desculpa, a muleta, né? Ah, Exato. que o pancadão é pra diversão do jornal. Não, não é. A gente tem que ser Não, não é. claro nisso, Não né? é. E a gente vê, né, a situação. Depois que encerra o pancadão, depois de horas ali, você vê a rua suja, você vê as pessoas exaustas, os moradores lá, porque não tiveram descanso. O trabalhador vai trabalhar irado, né? Discute no trabalho porque não descansou, tá com o corpo ali, sabe? É, é tenso devido. Geralmente atravessa a cidade para trabalhar, porque são bairros dormitórios, né? Exatamente. E a gente depois pode até falar sobre isso um Sim, pouco. e ocorre também o seguinte, mexe com a questão da segurança, né, a questão da saúde, porque tem jovens nesses pancadões aí que são feridos a bala, a faca, ou entre eles briga ali, e aí vai para atendimento médico. Aí muda toda a rotina de uma unidade de saúde para atender aquele jovem, aquela pessoa que foi ferida no pancadão. A questão da limpeza pública, o caminhão de lixo não tem como fazer a recolha do lixo doméstico ali no horário correto, porque não tem como acessar a rua. Entendi. O transporte público é desviado do caminho, então as pessoas precisam pegar o ônibus, precisam pegar a lotação e não conseguem porque a rua é obstruída. É um caos. Um caos total. Então, assim, é inadmissível. Teve pessoas, ocorrências aí em pancadões, que morreram porque não conseguiram acessar a via para chegar até o hospital, unidade de saúde, pessoas Eu vi passando notícia mal, disso. Eu vi. sabe? Então, assim, e fora isso, tem situações de jovens que desapareceram no pancadão, pessoas que surgiram em outro bairro, espancado, sabe, violentado sexualmente. Então, assim, tem muitas situações que não chegam ao conhecimento da população, porque a população tem medo de denunciar, até mesmo porque não Sim. sabe quem está envolvido ali, né? Então, o crime organizado está por trás disso, pessoas com intenções de fomentar a violência, fomentar o crime, fomentar o tráfico, estão envolvidos atrás disso aí, e não podemos aceitar mais essa situação de querer minimizar essa situação de pancadão, falando, vamos utilizar um espaço fechado, vamos criar um espaço aqui para eles. Não, vamos estar contribuindo para a morte de milhares de jovens. Tem o pancadômetro, sei lá, o Exatamente. camiródromo, como a gente fala, Exatamente. E mesmo que né? crie, colocar lá segurança, impedir bebida, impedir menores, esse tipo de coisa, não vai ter Que é ninguém, não vai ter exatamente público. o que segue, né? Que puxa, né, esse público, né? Agora, ô Ziel, você foi um dos precursores, né, nesse combate, né, aos pancadões, aos baile funks. Hoje eu vejo até o Nunes, outros subprefeitos, né, parlamentares, né, e até, né, tá tendo uma discussão na Câmara, né, sobre a Uhum. questão dos pancadões, etc e tal. Mas você, eu acho que foi um dos primeiros, né, até mesmo no caso da cidade de Tiradentes, que tinha uma demanda. É isso mesmo, né? A cidade de Tiradentes na época era referência no pancadão. Em 2017, eram 256 pontos de pancadões na cidade de São Paulo. Em cidade de Tiradentes eram 40. 40 pontos lá. Então a cidade de Tiradentes era a referência em Quase um pancadão. quarto estava lá. Exatamente. Aí iniciamos essa ação, né? Montamos essa ação em conjunto, né, com essas forças policiais e juntamente com a fiscalização da subprefeitura. E ocorria o seguinte: durante o dia ocorria fiscalizações nos comércios e também essa operação que começava na sexta-feira às 20 horas às 20 horas e até às 3 da manhã de sábado, e às 20 de sábado até às 3 da manhã de domingo, e às 20 horas de domingo até às 3 da manhã de segunda-feira. Eu acompanhava todas as operações, estava junto ali, para que pudéssemos ter êxito na operação, né? Sair da melhor forma possível. Então, só tenho a agradecer à Guarda Municipal
São Paulo, agradecer à Polícia Militar, a Polícia Civil também teve participação na questão das ocorrências para agilizar as ocorrências Essa que união, nessa integração exatamente, importante. agradecer a CT também que por um bom período nos ajudou, a Secretaria das Subprefeituras nos ajudou com guincho na época. Então assim, o comprometimento de secretários, que eu não quero nomear aqui, porque eu posso Faltar o esquecer, nome, alguma coisa é, assim. pelo período que ficaram diante das secretarias, né? Mas agradecer às secretarias que nos ajudaram nesse processo aí, para que tivéssemos êxito trazer a tranquilidade, a paz para a população. Por isso o nome que denominei sono tranquilo, porque as pessoas puderam realmente ter um sono tranquilo em Cidade Dormir, né? Tiradentes. E Exatamente. daí, da cidade de Tiradentes, vamos pular de bairro. Vamos para outra região da Zona Leste. Foi para Vemos Sapopemba. Sapopemba, né? Sapopemba. Como que foi essa mudança da cidade de Tiradentes para Sapopemba, apesar de terem algumas particularidades iguais, são bairros diferentes, né? Sim, 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 Com demandas diferentes, né? O sim. que você enfrentou ali no Sapopemba? Qual foram as demandas? Qual foi a sua percepção? Bom, em Sapopemba, nós pegamos ali a Avenida Sapopemba, uma das maiores da América Latina, né? Eh, Sabe que meu pai fala isso desde que eu sou pequenininho. A é Avenida Sapopemba é a maior do Brasil. a maior avenida da América Latina. É interessante que, assim, o maior complexo habitacional da América Latina É, cidade de Tiradentes. está em Tiradentes, Aliás, você falou que mudou lá para. Quando que você se mudou para lá? em 84. Que foi quando foi feita, É, né? quando, Ela foi inaugurada em 84, não foi isso? em 84, no 21 de abril. Então você foi para a cidade de Tiradentes quando ela foi inaugurada, né? Tá, Exatamente. mas voltando para Sapopemba. É. Aí, Sapopemba, nós tivemos ali uma ação também que foi denominada Sapopemba Viva, que nós resgatamos a questão cultural, a questão esportiva, né, a questão comercial de Sapopemba, dando realmente vida e colocando a Sapopemba no cenário institucional, governamental de São Paulo. Então fizemos algumas ações lá, revitalização de praças. Essa questão do pancadão, tinha 6 pontos de pancadões em Sapopemba. Quando eu cheguei, algumas lideranças chegaram e falaram: ó, eu sei que seu envolvimento com essa ação de combate aos pancadões, na minha comunidade não precisa ir, nós vamos dar uma ordem lá que não vai ter pancadão. Ótimo, né? Facilitou o trabalho. 3 comunidades lá falaram: não precisa polícia aqui e tal, que a gente já demos um comunicado que não é para ter pancadão aqui. Ok. Aí tinha outros 3 bairros, né, que nós fizemos uma ação, né, e até agradecer ao Coronel Lucena na época, que nos ajudou em muito, e acabou os pancadões em Sapopemba, né. E aí tinha aquelas situações de um bar barulhento, outro que a gente fazíamos a Aquela adega, fiscalização, né? a adega, já estava já proliferando a adega naquele período lá, era 2019, e aí nós trabalhamos a parte esportiva também ali em Sapopemba, até mesmo para resgatar esses jovens, tirar esses jovens do caminho aí das drogas, né, do crime, enfim. Foi uma ação rápida, né, uma passagem rápida em Sapopemba, mas que deixamos um legado lá de revitalização, de trazer a comunidade para as ações de zeladoria, né? Tínhamos ações de levar o gabinete para a rua, conversar com as pessoas, foi muito bacana. Disso, nós migramos depois para o Parque Ecológico Tietê, né? Eu estive como diretor do Parque Ecológico Tietê, e depois fui para a Prodan, da Prodan para diretor de esportes, Secretaria Municipal de Esportes, e aí recebi o convite para ser subprefeito em Hermes Matarazzo, né? Inclusive, Posso fazer um parênteses? claro. Nesse meio termo, você tentou um pouco um desafio eleitoral aí também, né? Eu fui convidado pelo saudoso Bruno Covas. É Sim. interessante, olha, que ele me chamou no gabinete dele. Chamou ou intimou? Intimou, né? Intimou. Em 2020, Tá, janeiro de 2020, tá. ano de eleição, nós nem esperávamos a questão da pandemia,
né? Depois a questão da doença do Bruno, né? A questão de várias situações que ocorreram é, de comunidades, impedindo o acesso de certos candidatos dentro da comunidade. Então, Tá. assim, ele me chamou, eu falei, Bruno, 2020, não me preparei, como que você quer que eu saia candidato? Você é candidato. Fui candidato, tive 10.228 votos. Que é ótimo. É, Uma né? campanha rápida, né? Exato. Você não estava com a intenção, nada, Exato. então. Sem recursos, sem uma grande equipe, eu contei com o apoio Sim. das pessoas que me seguem na rede social, conhecidos, pessoas que acompanham o meu Na verdade, você trabalho. ganhou voto pelo trabalho que você Exato, realizava. foi pelo Essa é a trabalho. verdade, não pela política. Porque em todos os distritos de São Paulo eu tive votos. Sim. Todos os distritos de São Paulo eu tive votos. Em lugares que eu nem pisei, mas pelo conhecimento que as pessoas têm do meu trabalho, um falando pro outro, ó, Sim. veja aí, veja a rede social dele, veja o trabalho dele. Então, eu só tenho a agradecer esses 10.228 votos que eu tive e fiquei na suplência, faltando coisa aí de 5.000 votos para estar eleito, Sim. né, vereador para São Paulo. E uma das propostas que eu tinha lá na época era a implantação de uma lei mais rigorosa no combate aos pancadões, Tá. sabe? Na questão até na questão de adegas, abertura, fechamento, a questão Multa, punição e de outras coisas. fortalecer a GSM, graças a Deus, aí estamos com um prefeito aí, o Ricardo Nunes, que fortalece Tá de a parabéns. guarda, né? Investiu Muito. bastante, viaturas, armamento, né? A gente Salário. teve um podcast com o Gilberto, né, e o Uhum. Luciano, os inspetores ali do Ah, sim. Proleste. E eles falaram muito sobre essa questão do como a guarda foi revitalizada, né? Exatamente. Principalmente pela gestão atual do Nunes, né? Exatamente. E a gente ganha mais segurança, né? Com a guarda melhor equipada e É treinada. polícia, né, agora? Agora é polícia municipal. Então, foi bacana essa experiência de ter sido candidato, né? Eu acho que quem está nesse meio político, governamental, tem que ter essa experiência, né? Provar até um pouco dos limites e conhecimentos, Sim. né? Então, tive um amadurecimento diante dessa situação, porque assim, eu não tinha recurso, não tinha prefeitura, né? Tive a ajuda de alguns amigos, tal, Sim. e fui levando minha proposta. Não menti, não fiz promessas vãs, falei do meu trabalho, né? Perfeito. Falei do meu trabalho. E muitas pessoas abraçaram, até então teve esses 10.228 votos aí, né? Coisa de 2 anos e meio na cidade de Tiradentes, 9 meses em Sapopemba, e tivemos essa grande, eu digo que é vitória, né? Não fomos Precisamos eleitos, de mas foi mais uma grande candidatos vitória. assim, Osiel, que fala a verdade, que mostra o trabalho, que não venda algo ilusório, ou que venha na época da eleição. A gente fala lá em Itaquera, o Brito é o forasteiro, né? Ele vem na época da eleição, faz um monte de promessas, e daí 4 anos depois você não vê mais o cara, 4 anos, né? E daí volta de novo, tal. Então eu acho que é muito importante Sim, a transparência, né? é. E a população votar nesse cara que é transparente, que fala, e não criticando. A gente até estava falando um pouco antes aqui sobre esse cara que está lá na internet também, né? Aham, Que sim, ele não está aqui junto com a população. É muito exato. fácil estar ali. Não Uhum. estou criticando. Eu acho que Aham, cada um tem sua demanda, suas bandeiras. Mas o vereador é muito importante estar junto com o munícipe, junto com a população. uhum. Né? Você, como subprefeito, sabe que é onde você vê a coisa acontecer, Sim, né? A sim, dor acontecer, a exato, solução, o remédio, tá tudo exato. ali. Então, só esse parênteses eu queria deixar aqui, mas por favor, continue do Sapopemba, lá onde a gente estava. Não, então, aí, né, candidato, É, e infelizmente tivemos a perda aí do Bruno, né, sentida por todos, né, um jovem promissor, mas quis Deus que ele fosse para um outro nível, né, sim, na questão espiritual. Então, muita gente ficou órfão, mas o Ricardo foi abraçando todos esses e desenvolvendo um trabalho aí, né, até então que ele foi reeleito prefeito de São Paulo, estava como vice, aí teve a eleição direta dele, né, e a população acreditou, confiou no trabalho, ele apresentou o trabalho. Foi um
uma campanha difícil, né? Vimos em debate, né? Cadeiras, ameaças, mas a população foi coerente ali, viu que precisava uma continuidade de trabalho e ele tem demonstrado aí, né, constantemente, quase 24 horas de trabalho aí por São Paulo. A sanidade venceu. Exato. Ó, onde eu passo, onde eu converso, né, os amigos comuns ou incomuns, né, que a gente tem, sempre falam, ó, o Osiel é um gestor. Pode ser na cidade de Tiradentes, pode ser lá no Parque Ecológico do Tietê, onde você passa, você deixa uma marca, né? Me conta um pouco da experiência de gestão no Parque Ecológico, porque daí mudou um pouco, né, dessa questão, Sim, porque é sim. uma coisa totalmente diferente. Conta um Exato. pouquinho da experiência sua dessa É, gestão. eu aceitei o desafio de Parque Log GT porque eu falei o seguinte, da administração pública trabalhei, na cultura trabalhei, que foi as fábricas de cultura, né? Teve a implantação da Casa de Cultura, mas assim, a fábrica de cultura era mais o segmento cultural. Aí, na área da segurança, eu atuei um pouco porque fazer a Operação São Tranquilo foi 1 ano e 8 meses trabalhando ali com a GCM, com a PM, articulando estratégias, montando roteiro, ações, né? Então, cultura, administração pública, segurança. Eu falei, vou abraçar essa questão do meio ambiente, né? Trabalhar essa área do verde. E foi bacana a experiência porque a questão de zoneamento, a questão de preservação ambiental, o lidar com animais silvestres, lidar com todo um processo que tem com o meio ambiente foi sensacional, Sim. né? E o Parque Ecológico Tietê nós conseguimos ali, em pouco tempo, revitalizar todas as trilhas, né, de acesso com bike, o trenzinho que circula lá, nós Show. melhoramos a trilha, a questão do acesso à ilha onde fica os macacos, nós demos uma revitalizada lá, colocamos bancos para as pessoas poderem se acomodar melhor, né? Abrimos um diálogo com os ambulantes lá, em questão de organizar a associação deles de ambulantes para trabalhar de forma correta. A questão da zeladoria melhoramos, implantamos alguns serviços lá que eu trouxe da gestão pública nas prefeituras, implantamos lá e deu uma qualidade na questão da zeladoria no parque. A relação também com as lideranças, questão de acesso, a galera que queriam utilizar o espaço para jogar bola, para fazer campeonatos, usar os quiosques para festas, aniversários, casamentos. Então, criamos canais para facilitar o acesso da população aos serviços dentro do Parque Lage Tietê. A questão da segurança, conversei com o comando da Polícia Militar, ali na Via Parque tinha muita ocorrência de roubos de bike, reforçamos com uma ação com base móvel da Polícia Militar, com motos, né, da Polícia Militar, que diminuiu de forma assim, drasticamente a questão da insegurança, né, e passou a ter uma sensação de segurança maior o parque, né. Então foi uma experiência grande. Aí eu tive depois como diretor de esportes, que a gente... Da Secretaria Municipal, né? E aí uma outra área, né? Totalmente. Administração pública, a cultura, a questão da segurança, a questão do verde e agora esporte. Tá. Né? E eu lá atrás, bem lá atrás, meus 18 anos, eu fui técnico de futebol de várzea, né? Eu comandei um time, mas isso aí lá atrás... Aí eu... Ih, já via gestão, já via no futebol. Pô, dá uma zagueira aqui, É, sobe atacante, ataca! Exatamente. Show. E aí, eu fui para diretor de esporte, então lidar com os jogos da cidade, jogos dos idosos, né, as ruas de lazer, Que bom. sabe, a virada esportiva foi bacana e acrescentou. Então, quando eu retorno para a subprefeitura, em Matarazzo, nós temos lá a Foi região... 2023, Isso, 2024, que você foi primeiro daí, certo? Foram 1 ano e 8 meses. Só pra gente lá. fazer uma timeline para o pessoal entender. Ficamos 1 ano e 8 meses. Então, essa questão, nós focamos muito nessa questão do esporte. Lá tem 2 grandes torcidas em Matarazzo, que é do Verona e o 11 Garotos, sabe? Nós demos uma atenção, criamos uma ação de reunião, um comitê, para organizar os CDCs junto à Secretaria de Esportes,
né? Porque eles têm que ter toda a documentação em dia para que possam receber emendas parlamentares. Então, o registro das entidades ali, a diretoria do CDC tem que estar em ordem para não ter nenhum problema na questão do trâmite dos recursos para Sim, uma emenda, um recurso, para reforma, para construção, enfim, um para gramado. uma grama sintética. Então, nós, com essa expertise que eu obtive passando pela Secretaria de Esportes, reunimos reuniões constantes para orientar os presidentes CDCs. Fazer da forma correta. Exato. E lá em Ermelino tem a questão da área verde ali, margeada pela bacia do Rio Tietê, e o Parque Ecológico Tietê é do lado, tá na Penha, mas é do lado. Então a gente deu uma atenção juntamente com a Defesa Civil, né? Faço menção aqui ao coordenador da Defesa Civil de Ermelino, o Fernando Vilela, super competente aí. Ele é o segundo melhor. Tem um Sérgio Ramos que é o primeiro melhor. Então, assim, fizemos uma ação ali na, no- nas margens do Tietê, na questão do assoreamento, na questão das enchentes que ocorrem e também no cuidado da preservação da área nativa ali. Né? Perfeito. Então, da experiência que tive na secretaria pelo Parque Ecológico Tietê que eu passei, né, um período. Então, tudo isso Roger, acrescentou Bagagem. na bagagem, no currículo, no conhecimento. Então, tem coisas que eu utilizo dessas passagens aí para poder tomar certas decisões, até na gestão de pessoas, porque cada subprefeitura é um público diferente, mas que se assemelha em alguns aspectos, né, administrativos. Então, essa questão de se lidar o público que atua na gestão pública de subprefeitura, na gestão pública de cultura, na gestão pública do verde meio ambiente, na gestão pública da segurança, na gestão pública do esporte. Então, são públicos diferentes, mas que coincidem em certas tratativas, né, de relacionamento. Então, isso favoreceu muito. Foi um desafio que foi muito importante na minha carreira. Você sabe que essa questão, a gente que, por exemplo, eu estou presidente da CDL, a gente enfrenta isso. Quando eu fui para a CDL, foi um baque. Porque eu venho do setor privado, eu tenho minhas empresas, eu falo para o funcionário, lógico, tem toda a questão de conquista também e tal. Sim. Eu falo para ele, ó, eu quero isso, tem que ser feito isso, Uhum, né? sim. Não vai ser feito se ele me convencer ao contrário por uma razão melhor, né? Mas Exato. tudo bem. Na CDL, nas entidades, é entre aspas um favor que você pede, que são todos voluntários. Então Uhum. você tem que conquistar. E acredito Sim. que na subprefeitura, né, você entra como um cargo comissionado, né, e Uhum. tem os de carreira. Então você tem que conquistar eles quando entrar Exato. lá, né? E eu acho que isso que você está falando da gestão de pessoas também, Sim. internamente, é extremamente difícil. Sim. Ou fácil, dependendo da bagagem que você tem, né? É o reconhecimento por esses profissionais, né? A gente tem uma cultura a dizer que funcionário público é preguiçoso, não gosta de trabalhar, mas por onde eu passei eu vi o empenho de muitos profissionais ali de carreira que me ajudaram, né, a fazer os melhores trabalhos, as melhores ações por onde eu passei, e foi graças ao trabalho em conjunto, principalmente com a equipe efetiva da prefeitura. Então, eu quando eu passei por Tiradentes, aí saí da Tiradentes, fui para São Paulo, o pessoal falou, ó, tá indo um grande gestor, o cara é parceiro e tal. E é isso. Eu valorizo essa categoria porque é uma categoria que tá ali constantemente. E imagina, você muda de chefe quase constantemente. Sim, Então, quando você tá implantando uma ação e tá tudo bem ensaiado, muito bem engatilhado, engatilhado, tem uma mudança. E às vezes não é aquela mudança esperada. daí dá aquela. Aí dá aquele dizendo, pô, nós estávamos Agora. aqui agora, sabe? Então, assim, eu imagino a cabeça dessas pessoas, então, e é interessante ver o comprometimento delas para com a gestão pública, né? Nós tem que compreender como que pensa o funcionário de carreira, que ele está ali, ele sabe que tem um compromisso de servir, mas tudo dentro da legalidade e tem o tempo deles também, né? Não adianta força. Eu sei que o setor privado é bem dinâmico, né? Você assinou aqui, já está ali.
na gestão pública tem toda uma burocracia, né? É uma burocracia necessária. Importante É, para tomar decisões, porque é pelo todo. porque causa um impacto bem significativo qualquer decisão que for tomada, Sim. né? Impacta na sociedade num todo. Então, eu tive bons colegas, mantenho relação com pessoas ainda na gestão pública e são pessoas super empenhadas e comprometidas com a gestão. Bom, mas agora tá mais fácil também, né, Zé? É que nem eu digo, né? Chega o time, né? Chega o Messi. O Messi chegou do time, já tá com o nome. Você fala, ó, o Messi, meu, o Messi organiza, né? Então hoje você, eu acho que já conquistou, né? Nas entrelinhas, tudo como eu falei antes, o Oziel. O Oziel pô, ele vai lá, vai botar ordem, vai organizar, vai encantar, né? O time, né? Então eu acho que isso também é um mérito bem bacana. Ajuda bastante, né? Né? Porque é a quarta subprefeitura e as pessoas que me acompanham sabem. Eu vou chegar na região, tem problema de perturbação, eu vou implantar a Operação Sono Tranquilo. Sim, Ah, tem propaganda irregular, eu vou implantar a Cidade Limpa. sim. Ah, tem a questão do pessoal ter acesso ao subprefeito, eu vou implantar o Fala Sub no WhatsApp, eu vou implantar o gabinete presente que leva a subprefeitura até um bairro com outras secretarias para ouvir a população. Ah, mas tem a questão do gerenciamento, da questão de atividades culturais, eu vou implantar o circuito cultural, como fiz em outras subprefeituras, e outros tantos serviços que, assim, quem me acompanha sabe como que é o meu trabalho. Ah, zeladoria, eu vou pegar firme na questão da zeladoria, no combate ao descarte irregular. Então, assim, são ações no perfil do Oziel que não vai mudar, sabe? E coisas que deram certo e que são necessárias manter e ampliar, né? Então, eu digo que não é nenhuma surpresa as ações que eu realizo. Então, quem está na ilegalidade, quem está no caminho da bagunça, da perturbação, eu sempre digo, bagunça aqui não. Perfeito. Bom, e entrando na subprefeitura atual de São Mateus agora, né? Existe uma frase aí que eu já ouvi que se quer fugir de você, é ir lá pro gabinete da prefeitura, que você não tá lá. Você tá na rua trabalhando, vendo, etc Exatamente, e tal, né? exatamente. Como que é essa demanda aí de São Mateus, quando você chegou lá, as diferenças com as outras gestões suas, que foi o seu sentimento nisso tudo? O desafio maior, né? Eu peguei regiões aí com 19 quilômetros quadrados, né? 13, 14, e São Mateus são 45 quilômetros quadrados. É grande o território. Três distritos, né? Eu acho que fica em segundo lugar na leste, quem está à frente é Itaquera, Uns né? quatro. Mas assim, o desafio em São Mateus é a questão da regularização fundiária, né? Tem muita área de ocupação irregular, a questão do descarte, nós estávamos com mais de 300 pontos de descarte, conseguimos reduzir isso, né? Tinha um ponto ali na Peramirim que o pessoal comentava que há 8 anos não dava conta e pegava metade de uma pista, era muita sujeira, toda semana era toneladas que eram retiradas de lá e não se dava conta. E assim, com um trabalho em equipe e monitoramento e presente no local, em 3 dias acabamos com esse problema que durava 8 anos. O problema de descarte irregular. Era uma montanha de lixo. E com parceiros, né, pessoas, empresários que ajudaram também na revitalização lá, conseguimos mudar o cenário. Hoje você passa por lá, você não vê mais esse transtorno. Né? Outras ruas que tinham também descarte, que eram toneladas que eram retiradas de lá, não existem mais, né, porque fizemos uma ação firme. E estou falando isso 100 dias, tá? 100 Sim. dias de trabalho. Aliás, teve agora, né, Exato, a a comemoração e do meu comemoração do seu aniversário aniversário, né? também. Aliás, parabéns. Obrigado. Né, pessoalmente. E aproveitou para fazer, né, mostrar o que foi feito nesses 100 dias, né? Você já contou uma dos descartes, né? Conta mais alguns aí que você pode passar lá. Sim, nós realizamos o maior mutirão de catabagulho de São Paulo. Até o secretário Osmário de Limpeza falou, a maior ação de catabagulho do Brasil, né? Porque recolhemos muitas toneladas, tiramos muito lixo de São Mateus. Foi bacana a ação. Implantamos essa ação do Gabinete Presente, estamos na 3ª edição já passamos pelo Vila Bela, Palanque,
Jardim Santo André. A Câmara Municipal tá te imitando agora, né? Pois é, o Ricardo Teixeira é um parceiro, Gente gosto dele, da boníssima. postura dele, parabéns pela ação dele aí, né, Sim. da Câmara estar nos bairros aí, e eu já intimei ele para fazer em São Mateus, queremos a Câmara Aí, ó. presente em São Mateus, né, mas ele já confirmou que vai dar uma atenção em São Mateus para Show. levar a Câmara Municipal. Então, assim, aí fizemos essa ação do Gabinete Presente, né, que está sendo um sucesso, várias demandas sendo atendidas, nós estamos também com ação da Zeladoria da Madrugada, toda terça-feira, das 23 às 6 da manhã, ocorre esse mutirão da madrugada. Às quinta-feiras, estávamos com a Praça é Nossa, que não é um programa de TV, é uma ação de revitalização de praças, né? Bom. Pintura azul e branco, a pintura nas praças. Nós, aos sábados, temos a Operação São Paulo Limpa, que é uma ideia aí do prefeito Ricardo Nunes, que reúne as 32 subprefeituras numa ação conjunta, e cada uma em seu território, fazendo uma ação de zeladoria, né? E fora isso, nós estamos com outras ações que é áreas um acesso difícil e está em processo de regularização, a gente viabilizar o acesso para cadeirantes, as vans para tag. Isso Então, é importante a população de São Mateus ficar ciente disso, que nós estamos fazendo, eu chamo essa ação de caminhos acessíveis, né, que vamos dar essa mobilidade para as pessoas, que é cadeirantes, deficientes, as tags, né, que pegam as crianças aí, tá, para ter esse deslocamento, poder ter o seu direito de ir e vir, né. Temos outra ação também que vamos fazer praticamente toda sexta-feira, que é o Pé no Bairro, né, é no barro também, mas pé no bairro, que vamos levar parte da equipe, visitar alguns pontos do distrito, ouvir a população e dar devolutiva, né? Vamos fazer também. Você falou uma coisa importante. Sim. Não é só dar uma resposta, né? Porque às vezes a população fica da expectativa, né, de uma resposta. Muito bacana isso. Não, sim. E tá presente ali, ouvir a população. E nós estamos para fazer audiências públicas juntamente com a nossa equipe de fiscalização, nossa equipe de governo local, inclusive o Ronaldo, nosso coordenador de governo local em São Mateus. Nós vamos reunir também a equipe de habitação da subprefeitura, a equipe de SEAB e REURB, né, da Secretaria de Habitação de São Paulo e COAB também, para falarmos sobre as áreas de regularização, né? Como está o processo, o andamento. Porque ocorre o seguinte, vai alguém lá e fala, vocês vão sair daí, vai ser demolido, vocês vão perder a casa de vocês, esse processo aí estão enrolando. Aí chega um período eleitoral, eu vou resolver. E não resolve. O telefone sem fio. Aí a população vem, a subprefeitura, falaram que vocês podem resolver, que é com vocês, está parado aí, é com vocês. E não é nada disso. Então, eu vou fazer essas audiências, já falei com o Sidney Cruz, já falei com o Diogo, né? O Sidney Cruz, secretário de Habitação, o Diogo, presidente da Coab, para realizarmos essas audiências, eles concordaram, pode contar com o apoio da SEAB, da REURB, da Coab, para levar a informação verdadeira para aqueles moradores, porque eles estão ali naquela angústia de anos, será que eu vou ficar aqui? Será que vão me tirar? Será que em qualquer momento vão bater na minha porta e vão demolir? Então, certeza mata essa. Exatamente. E sabe que a moradia é o sonho de toda pessoa, né? De ter sua casa própria, né? Ter sua segurança, ter um teto, né? Aí falando questão de teto, estamos com a operação Baixas Temperaturas, né? Que se deu início hoje, né? Aliás, daqui você vai para lá já, né? Nós combinamos o que vamos fazer. Nós vamos atender essa população de rua com um chocolate quente, uma janta, cobertor, como que chama? Um casulo. Vamos ter um casulo. Quem me ajudou aqui, o assessor de comunicação, o Eduardo, né? É um casulo, onde a pessoa ficar mais quentinha nesse inverno. E assim, além da água e ração para o pet do morador em situação de rua. E que bacana isso, porque geralmente eles têm um pet. Exatamente, exatamente. E nós vamos propor também
a acolhida, né? Junto à assistência social, a pessoa que quer para um abrigo, quer sair da rua, vai ter esse serviço também disponível. E vai ser uma ação conjunta, a subprefeitura, a assistência social, a saúde, defesa civil, a GCM, todos em pró daqueles que necessitam de conforto nesse período, daqueles que necessitam de um aconchego, de um aquecimento, nem que seja por esses insumos ou por um abraço, uma palavra, né? Porque essas pessoas estão ali na rua, já sofrem por não ter um teto, né? Ficam expostos na rua. Agora, com essas baixas temperaturas, o frio, que hoje mesmo, de manhã, estava um frio aí absurdo, né? Agora Sim. deu uma esquenta, agora vai vir a esfriar, acho que vai ir para uns 7, 8 graus aí, muito frio. E quem não tem uma casa, quem não tem um teto, é complicado. Sempre fica, pode até vir a óbito, né? Como já Exatamente, aconteceu, né? exatamente. Tá. Eu vou entrar num assunto que eu acho que é um assunto que eu gosto aí agora. Comércio local e regional, né? Eu vou falar em nome não, porque não vou falar em nome dele, mas o nosso amigo Marcelo Dória, da CDL São Mateus, né? Que está lá à frente da entidade na região onde você está. E eu vi que vocês conversaram, né? Sim, Fizeram sim. algumas parcerias, né? Em prol do comércio, né? O que nós podemos esperar ali para o comércio ali de São Mateus? Ah, o comércio é importante porque é gerador de empregos, né? Maior gerador de Imagina, empregos. imagina a pessoa ter que sair de São Mateus, atravessar a cidade, lá para o centro da cidade, ou lá para Alphaville, ou para Santo André, ou Mauá, né? Sendo que você tem um grande centro comercial em São Mateus, que é a Mateu Bay, né? Fora outras ali, mas a Mateu Bay é referência ali, Largo de São Mateus. Sim. Então, assim, o Marcelo acho que tem mais de 26 lojas, tal, emprega muitas pessoas, como tantos outros comerciantes lá, e a prioridade é dar toda a atenção necessária para esses comerciantes, ajudar no que for possível em questão de orientação sobre o que é a documentação. Nós queremos incentivar a questão do fomento ao comércio, ali, as pessoas se dirigirem a São Mateus, para Mateu Bay, que é a nossa 25 de março, Isso. né? Então, começamos uma ação de cadastrar quem realmente tem a licença para estar com a sua barraca ali na Mateu Bay, utilizando das A calçadas, TPU, a né? famosa TPU, né? Exatamente, e tem o Tô Legal também. Então nós estamos levantando esse cadastramento, atualizando quem tem e quem não tem. Quem não tem, infelizmente, vai ter que sair, porque assim, tá insuportável, sem condições de andar na Mateu Bay, que é barraca sobre barraca, pegando a faixa de acessibilidade, piso tátil, impedindo até a circulação das pessoas ali. Fora que isso aumenta a questão de roubos, né? Sim. E não dá a mobilidade necessária, a acessibilidade necessária para as pessoas que deficiente visual, cadeirantes, enfim, né? Então, nós começamos uma ação, notificamos as pessoas, né? Se não tem, é procurar resolver a situação, de se inscrever e tal, e aguardar O processo o legal do processo negócio. para que possa utilizar um outro espaço no bairro, enfim. Mas, do jeito que está, não dá. Acho que acontece muito essa questão de, por exemplo, ter a liberação para um espaço, mas estar em outro, né, também, né? Exatamente, E isso é exatamente. complicado, É. né? Eu falo lá pela CDL, nós não somos contra os ambulantes, achamos até importante eles. Uhum. Só que não dá, por exemplo, na frente de um lojista que vende meia, ter uma barraca de meia vendendo, porque o lojista com todo o ônus, todos os impostos, ter Exatamente. essa concorrência que acaba sendo desleal, né? Sim, Então, sim. é uma forma de regularizar e que crie-se um ambiente para todos, né? Exatamente. Agora, o que ocorre também, Rogério, tem pessoas que se utilizam de má fé e pega a credencial da pessoa autorizada e faz uma clonagem. Ah, tem isso também? Tem isso, Putz. faz uma clonagem, né? A pessoa que tem o certificado, ela tem que estar lá. Não é contratar alguém para fazer o serviço. A pessoa que está com o certificado da TPU ou o Tô Legal, a pessoa é ela que aparece na fotinha lá está Não presente dá para abrir lá. franquia, né? Não, 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 não. Então, assim, até mesmo que torna uma coisa Sim, injusta, até é. porque quem paga imposto, tal, tudinho. Então, assim,
nós estamos com essa ação, né? E para fomentar as vendas, nós estamos já nos preparando juntamente com o grupo Benevides, e vai aqui um abraço para o Kleber e o Guigui, né? Além do nosso parceiro Marcelo Doria, é um Natal iluminado de São Isso é muito Mateus. importante. No Largo São Mateus vai ter uma árvore mais de 7 metros, iluminada, a Mateu Bay toda iluminada, sabe? E vai ter um cortejo de Natal, Oh, que legal. com carruagem, com desfile. Estamos nos programando para isso, porque começa de agora. Para chegar em dezembro tá tudo. Acho que vai ter uma casinha de Não. Papai Noel, vai caber aí Vai também. ter a Pô, casinha do Papai bacana. Noel. Sei nem, acho que o Papai Noel vem até de helicóptero e desce. O de cobra, negócio sei tá lá. bom. Pô, tá quase no Center Norte já. É porque assim, as pessoas Muito bom. saem daqui da Leste, vai lá pro Ibirapuera. Sim, pra Né? ver. Pra ver E por onde eu passei, sempre busquei parcerias para ter uma árvore de Natal no bairro, para as pessoas não terem que sair do bairro, tipo Cidade Tiradentes, Sapopemba, Ermelino, e irem lá pro Ibirapuera, sabe? Quando colocamos a árvore de Natal, e isso digo, fui pioneiro na época, de colocar uma árvore era 7 metros, e teve sorteio e tal, tivemos parcerias ali, e foi bacana que muitas pessoas falaram assim, eu não vou pro Ibirapuera, eu vou ficar aqui, porque aqui tá bacana, tem o trenó do Papai Noel, tem o Papai Noel, Sim. tem as renas, tem os presentes, tem a iluminação toda. Então a gente tem que aproximar. A mesma coisa, a virada cultural aproxima as pessoas dessa atividade cultural sem ter que se deslocar lá para o centro, já está cheio. Então o secretário Totó foi muito feliz nisso, de descentralizar, manter mais um ano descentralizando a virada cultural. Descentralizando e criando novos centros nas pontas, né? Nos extremos. E a ideia do fomento ao comércio é isso, descentralizar do Ibirapuera e as pessoas na sua própria região, no seu próprio bairro, poder desfrutar de um encanto, de um sonho de Natal. É muito bom, Né? olha, eu achei fabuloso. Eu já vou ter que cobrar isso da Itaquera. Já falar com o Rafael Libolta, já, ó, meu amigo, vamos ter Não, que ele é fazer o Natal parceiro. iluminado. Apesar que ele tem feito, né? A Sim, gente, sim. é porque Itaquera a gente tem uma questão, a gente está com centros descentralizados também, né? O centro comercial tradicional de Itaquera, Uhum. ali onde é a estação, saiu a estação, acabou, né? Perdendo-se um pouco, apesar de ter o cartório, ter os bancos, etc. Sim. Mas criou-se outros centros, né? Sim, sim. Parque do Carmo, Maria Luísa Americano, lá perto a Rua Fontoura Xavier, daí criou-se outros centros, mas muito bom, muito bacana. E tem que criar atrativos, né? Itaquera é uma referência também na Leste, em termos comercial, em termos de residência, né? Porque as pessoas do extremo querem morar em Itaquera. Quem está em Itaquera, tal, quero morar no Tatuapé. E assim vai empurrando. Não, isso é natural, acho. E quem tá no Tatuapé, né, tá querendo ir lá pra frente também, né? Lá pra Morumbi, Zona Sul Pinheiros, tal, né? É um processo migratório exatamente. que Mas é bacana essa referência para Itaquera e parabenizar o trabalho do Rafael aí, desejo sucesso para ele, toda a equipe dele, as pessoas que o ajudam, o conselho, os comerciantes, né, que apoiam aí, porque Itaquera tem que ser essa referência, né, e sempre tá nesse nível aí de um bairro promissor e crescente. Show de bola. Oziel, estamos chegando no final já aí do nosso podcast. Eu acho que bom, foi muito esclarecedor. Quero agradecer você, né, por determinar um tempo que eu sei que como você está sempre na rua, né, tá ali. Correria Parar constante. um pouco aqui para falar um pouco é importante também, Sim, então sim. eu agradeço mesmo de coração, tá? E fica aberto aí para você falar, dar uma mensagem final aí para o nosso público, fica à vontade. Tá certo, só agradecer, né? Fala Itaquera, fala São Mateus, fala Zona Leste. Acho que é importante isso e uma satisfação de estar aqui, poder contribuir um pouco com a minha experiência na gestão pública e dizer que a experiência maior é ouvir a população, ouvir o cidadão ali, de cada ponto do bairro, porque ouvindo esses anseios a gente erra menos, né? E procura acertar mais. E eu agradeço esse espaço aqui para poder transmitir essa mensagem e dizer que São Mateus está à disposição também, as demandas que estiverem, estamos à disposição para atender. Agradeço o Rocha, toda a sua equipe aí, por esse momento aqui muito enriquecedor, porque a gente pôde aqui falar com milhares de pessoas
e eu tenho certeza que a nossa gestão e nossa equipe em São Mateus vai trabalhar muito mais para que possamos trazer mais novidades, seja aqui para o Fala Zona Leste, como tantos outros canais aí, porque a população precisa disso, é de informação, informação verdadeira, informação de impacto, informação de resultados. Pô, Zé, com essa lição de gestão que o Oziel deu hoje para nós aqui, mostrando como que é ter o punho forte, conquistar, ter uma gestão boa, faz toda a diferença no poder público, né? E ter propósito, que eu acho que é o grande lance do nosso amigo Oziel, é o propósito. Então, meus amigos, muito obrigado pela audiência. Segue a gente aí no YouTube, aí youtube.com desenvolvedeste. Temos os portais também desenvolvedeste.com.br e o desenvolveitaquera.com.br, além das redes sociais, Desenvolve Deste e Desenvolve Itaquera, e os jornais impressos que você vê nos principais corredores comerciais de toda a Zona Leste. Muito obrigado, meus amigos, e um abraço. Tchau, tchau.